Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto Oração em Família. A prece em conjunto no recanto doméstico saneia a atmosfera psíquica, facilitando a aproximação dos espíritos benfeitores. Irmão José. Desde pequenos, ouvimos falar sobre a necessidade de orar. Ensinaram-nos preces que acabaram sendo decoradas, entretanto, nem sempre sentidas no momento em que deixam nossos lábios. O ato tornou-se mecânico, mas tão mecânico que muitos perderam o hábito da oração. No mais das vezes achamos que a prece requer o uso de palavras elegantes ou quilométricas, como se estivéssemos em um concurso literário. Deus nos ouve pelos sentimentos que conseguimos expressar. É isso que define a nossa comunicação com o Criador. É preciso tirar a oração dos lábios e colocá-la no coração. Hoje, muito se tem dito sobre os benefícios da oração. Ela proporciona, num primeiro momento, bem-estar espiritual, pois ao orar, mergulhamos num oceano de recursos espirituais abundantes, de onde aurimos ânimo e coragem para enfrentar os lances de nossa existência, sobretudo os mais difíceis. Faculta-nos também inspiração para que possamos agir da forma mais adequada nas encruzilhadas da vida. Por isso se diz que a oração torna o homem mais forte. Diversos estudos já proclamaram os benefícios da oração para a recuperação da saúde. Enfermos agraciados com preces obtêm alta mais rapidamente que os demais. O hábito da oração confere àquele que ora com maior confiança em Deus, e esse sentimento é capaz de reduzir as ansiedades tão perturbadoras de nossa saúde. Um outro benefício da oração, e que mais de perto interessa a família, diz respeito à capacidade que a prece tem de sanear o ambiente psíquico do lar, conforme ensinou o irmão José. Somos o produto de tudo quanto falamos, pensamos e agimos. Esse conjunto de posturas, pensamento, palavra, ação, gera um padrão energético de idêntico teor, atraindo energias astrais e equivalentes. Cada pessoa, portanto, tem a sua própria configuração energética, fruto do que pensa, fala e faz. Podemos imaginar, então... Podemos imaginar, então, o que significa a reunião de várias pessoas, com as suas próprias energias, convivendo sob o mesmo teto. É alta tensão na certa, se essas energias estiverem desequilibradas. Eita, tem um negócio na garganta. Quantas vezes os cônjuges chegam cansados em casa, ele preocupado com as contas, ela irritada com os afazeres domésticos, as crianças querendo atenção, os pais querendo descanso, a mulher gritando com o marido porque ele não cuida dos filhos, ele enraivecido mandando a mulher voltar para a casa da mãe. E como o clima esquentou, ele abre uma cerveja para esfriar a cabeça. É fácil imaginar qual o tipo de energia que predomina nessa casa. Essa atmosfera negativa paira no ambiente, deixando todos ainda mais irritados, cansados e, por que não dizer, doentes. Tenho visto inúmeros casos de crianças que frequentemente estão enfermas, sem nenhuma causa aparente. A raiz está na desarmonia conjugal dos pais, casais que costumam discutir aos berros, com palavras carregadas de ódio, lançam na atmosfera espiritual do lar dardos energéticos venenosos que afetam os cônjuges e, sobretudo, as crianças, por ainda terem uma constituição física menos desenvolvida. Os próprios alimentos recebem essa carga vibratória negativa e, uma vez ingeridos, podem produzir desarmonias gástricas inexplicáveis aos médicos. A oração, portanto, tem também essa propriedade de sanear o ambiente psíquico do lar, desintegrando vibrações menos felizes e ainda promovendo o contato com espíritos de luz. Além do mais, e isso é o mais importante, a prece enseja a oportunidade de refletirmos sobre nosso comportamento,
Quando ela é precedida de leitura de uma página edificante, podemos avaliar o nosso próprio comportamento, procurando melhorar nossas condutas perante os semelhantes, sobretudo os que Deus colocou no nosso lado. E quando oramos em casa, temos uma valiosa oportunidade de conversar com os nossos familiares. Nós também falamos e todos se submetem a uma terapia espiritual com Jesus. Ele afirmou que estaria presente quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome. Que tal convidá-lo para estar em sua casa ainda hoje? Lição de casa. Pelo menos uma vez por semana, a família deve reunir-se para orar. Proceder à leitura de uma página que proporcione reflexão espiritual. Diálogo fraterno sobre o tema, extraindo cada qual lições para a sua vida. Oração em família simples e espontânea, pedindo bênçãos para o lar e para cada um de seus integrantes. Então, veja bem, a questão da oração, muitos de nós já viemos de outras religiões, né? E nessas outras religiões, nós tínhamos o hábito de, pelo menos quem veio da católica, né? Nós temos o hábito lá do terço, nós temos o hábito de orar todas as noites, o pai e a mãe colocam a gente, né? Para fazer aquelas orações do Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, mesmo que não for ler o terço, mas essas 3 orações a gente tinha que saber na ponta da língua, que na verdade a criança adquire o hábito dessas orações através do decoreba, né? Muitas das vezes você não sabe nem o que você está falando naquela oração, porque é criança, você só obedece. Pelo menos eu sou daquela época que a gente só obedecia, não tinha essa de ficar questionando pai e mãe, não. Mandava, a gente fazia, né? E era para o nosso bem, a explicação era essa e fica por isso mesmo. Então, na igreja, senta, levanta, ajoelha, né? Faz a oração e volta a sentar de novo e acende vela e agradece. A gente não sabe nem o que a gente está agradecendo. Enfim, não estou criticando a religião, estou criticando, uma crítica em relação de como é colocado essas orações, não a religião em si. Não é? Toda religião é válida, toda tem que ser respeitada. A questão é de como é colocado. A gente às vezes não tem nem noção de como a gente chegou ali, né? Eu lembro que quando eu estava na católica, a gente tinha que fazer primeira comunhão, crisma, né? E a minha mãe conseguiu conversar com o padre lá em Campanha para que eu fizesse um intensivão. Eu fizesse um estudo de uma semana, mais de 12 horas por dia. Então as beatas da igreja, elas se dividiam e elas davam aquele intensivão para mim. Eu acho que foi 1 ou 2 semanas que eu estudei para poder fazer uma provinha. E se eu tivesse apta, eles deixariam eu fazer a minha primeira comunhão e minha crisma, tudo ao mesmo tempo, porque minha mãe queria que que fosse feita a minha primeira comunhão e a crisma em Minas Gerais, na cidade de Campanha, que ela era mineira. E aí ela conversou com o padre, conversou com essas beatas e eles toparam. E eu topei a empreitada de ficar ali mais de 12 horas, né, estudando. Só que os estudos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tinha um esclarecimento, né, e até pela questão do tempo também. Era aquela coisa, aquelas pinceladas, né, do evangelho e tal, para poder fazer uma provinha no final, 10 perguntas lá. E eu fiz a provinha e passei, respondi as 10 e deu tudo certo. Mas assim, no decoreba também. Né, sem ter uma real noção do que eu estava estudando. Eu tinha 11 anos de idade, eu era uma criança. E aí no dia que teve que fazer a primeira comunhão, aquele ritual todo, né, que a gente tem que confessar o padre primeiro, para depois ir lá participar da missa, para depois receber a hóstia, aquela coisa toda. E aí eu fui encaminhada para falar com o padre. E o padre assim, eu era tão criança, eu era tão infantil, que todos os dias quando eu ia buscar pão para minha tia na padaria, eu passava pela praça, onde tinha a igreja, e lá na praça, eu já entrava na igreja, eu ia de bermuda, lá é uma igreja bem tradicional, né, aquela coisa assim, bem antiquada, e eu na minha inocência, eu passava na padaria, comprava o pão da minha tia e comprava um pão doce para puxar o saco do padre, porque eu gostava do padre, eu sempre fui puxar saco de professor, então eu sempre gostei de agradar.
Aí eu passava na igreja para poder dar o pão doce do padre, porque eu sabia que ele gostava de pão doce. E às vezes caía de eu pegar ele lá na entrada e já entregar o pão. Bom dia, padre, tá aqui seu pão, né? E ia para casa da minha tia. Então nem chegava a entrar na igreja. Mas às vezes eu não encontrava com ele na porta da igreja, então eu tinha que entrar na igreja para levar o pão doce. E aí vinha as beatas. Menina, você tá de bermuda dentro da igreja, não pode, isso é falta de respeito. E na minha cabeça isso nunca entrou, né? Por que falta de respeito de entrar de bermuda na igreja? Respeito a quem? Porque né, dentro da igreja só tinha as imagens e o padre. E elas, né, quando elas apareciam por lá, as beatas. Eu não tava fazendo nada demais, eu usava camiseta como eu sempre uso, essas camisetas de bichinho e tal. Não tava assim, mas tudo bem. É inadequado, né? E aí, uma dessas vezes que eu entrei para ler, eu só queria levar o pão, não queria fazer nada na igreja, não queria sentar para rezar, nada, só entregar o pão e sair correndo. E ainda assim, quando elas me viam, elas ficavam bravas comigo. Aí numa dessas que elas ficaram bravas, o padre saiu, falou, por que você tá brigando com a Patrícia? Não, porque ela tá entrando de bermuda aqui na escola, aqui na igreja. Aí o padre, não, mas é uma menina, é uma criança, ela é inocente, ela só tá vindo aqui trazer o pão pra mim, todo dia de manhã ela traz o pão pra mim. Ela sabe que eu gosto de pão doce, então é só o pão, ela vai dar o pão e vai embora. Não precisa ficar encrencando com a Patrícia não. Aí eu por trás, né, mostrando até a língua pra Beata lá, criança, não era criança de tudo, aprontava todas. E aí, nessa, né, assim, a gente tem coisas que você não entende, é isso que eu quero passar, né, tem coisas que você faz dentro de uma igreja, dentro de um templo, que é no automático, você não faz com consciência, né, com conhecimento mesmo, é um conhecimento superficial, e a prece é uma delas, que a gente aprende dentro de algumas religiões de uma forma superficial. Por mais que você esteja falando todos os dias, que nem o terço, você fala 200 Ave Maria, 500 Pai Nosso, mas você não sabe o significado de cada palavra daquela oração, né? E aí é uma coisa que quando você chega no Espiritismo, ele desvenda, né? Tira, né? Aí, bom, só para terminar a história do padre, aí eu fui me confessar, olha só como a gente faz as coisas sem ter noção do que está fazendo. Aí mandaram eu confessar lá pro padre. Aí no dia da primeira comunhão eu fui confessar pro padre. Aí eu vi que naquelas cabines de madeira maciça, coisa bem antiga mesmo, coisa bem tradicional. Aí eu fui pra cabine lá com ele para confessar. E aí em cima, assim, da janelinha que dividia entre eu e ele, tinha os 10 mandamentos, né? Eu tinha estudado pra caramba, tal, o que eu tinha que falar pra ele, mas chegou na hora, assim, eu pensei, falei, eu vou inventar coisa, porque eu não lembro, eu não sei o que foi que eu fiz de errado, você tinha que confessar seus pecados. Eu falei, eu não sei, eu sou atrapalhada pra caramba, eu tenho 11 anos de idade, como é que eu vou lembrar tudo o que eu fiz em 11 anos? Eu não lembro nem o que eu comi hoje de manhã. Aí eu virei pro padre e falei assim, ó, padre, o senhor me conhece, o senhor já viu aí como é que eu sou atrapalhada. Vamos fazer o combinado? Ninguém precisa saber do nosso combinado. Não é só eu e o senhor não pode sair esparramando para ninguém. É confessar, então o senhor vai ficar guardado aqui em segredo. Eu não sei o que foi que eu já fiz de errado em 11 anos. Então, assim, eu já colei em prova, mas é muito difícil eu fazer um negócio desse, sabe? Aquelas coisas bem infantis. Eu falei, ó, em vez de eu ficar tentando lembrar 11 anos da minha vida, vamos fazer o seguinte, pega esses 10 mandamentos que tá aqui, vira ele de cabeça para baixo aí e vê que pena que o senhor pode dar para mim. Aí ele começou a dar risada. Ele, ai Patrícia, realmente você é muito inocente, você é muito atrapalhada. Vai lá e reza 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso. Eu acho que foi essa a sentença que ele me deu. Aí eu fui lá para rezar e falei, mas peraí. Ele me manda, eu não sei se era 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso, ou era 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, alguma coisa assim. Era muito pouco. Aí eu fui lá na hora de fazer a oração lá, ajoelhada dentro da igreja, antes de receber a hóstia. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí. Porque todo dia eu pego o terço e leio lá 500 Pai Nosso, 500 Ave Maria naquele terço. E eu não estou pagando pecado. Aí agora para pagar pecado é só 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso, tá tudo certo? Então eu estou pagando muito mais pecado todo dia quando eu faço leitura do terço, né? Aí eu já saí dali meio desencantada. Eu falei, não, tem coisa errada aí, não tá batendo, a conta não tá fechando. Aí eu fui lá receber a hóstia, tudo, mas aí eu já fui desencantada. Eu gostava da igreja, como gosto até hoje, eu gostava do padre, que ele era super divertido, e eu era criança, então ele brincava muito comigo.
mas as ideias não batia. Aquela questão da oração não batia. Eu falei, ué, por que eu tenho que rezar todo dia tanto? E na hora de eu me confessar um crime, é pouquinho que eu tenho que rezar. Não tá batendo. E fui para casa com aquilo atrás da orelha. Aí a gente veio para São Paulo, então eu comecei a frequentar a igreja de São Miguel aqui na Zona Leste. É uma igreja relativamente grande e muito cheia. E aí eu vi assim, cada tipo de pessoa fica na frente da Praça do Forró em São Miguel. Essa praça só tem eventos assim com bebida alcoólica, gente que fuma, aquela coisa de flertar, numa esquina lá tem prostituta. Então assim, o ambiente onde tem essa igreja é um ambiente rústico, né? Ruim, vamos dizer assim, rústico não, mas ruim. E aquelas mesmas pessoas que ficam na praça participando dessas coisas ruins são as mesmas pessoas que entravam na igreja. Aí eu ficava pensando cá com meus botões, se eu fui 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso, né? Que fosse, que eu não lembro mais, mas era pouquinho. Eu tinha 11 anos que foi naquilo ali. E esse povo tudo que já tem, né? Seus 30, 40 anos. E eu tava lá na minha faixa dos 11 e 12 anos. Esse povo aí, será que eles rezam o terço? Será que esse povo aí só paga 2 Pai Nosso, 2 Ave Maria, tá tudo certo? Eles bebem, fumam, estão na promiscuidade. E aquilo lá ficava encasquetando na minha cabeça. Eu não tinha resposta, porque não existe resposta dentro da religião que eu estava, né? Aí eu fui para o espiritismo aos 16 anos. Quando chegou nos 16 anos, nós fomos fazer uma reunião, eu estava estudando. Aí o coordenador falou assim, quem quer fazer a prece inicial? Só que eu já tinha escutado outras pessoas fazendo prece que não era nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria, e nem o Credo. Aí eu falei, uai, esse povo faz uma prece diferente, eu não vou saber fazer. Então eu sempre ficava quieta. Quem quer fazer a prece inicial? Eu sempre quieta. Aí um dia chegou minha vez, né? De tanto eu quieta. Eu falei, você não quer fazer a prece inicial? Então, mas eu só sei fazer o Pai Nosso, só sei fazer a Ave Maria, só sei fazer o Credo. E eu não vi ninguém rezando assim. Eles rezam diferente, eu não sei rezar do jeito de vocês. Então assim, a prece que o espírita faz no decorrer, né, dos seus estudos, tudo, ele vai entendendo que a linguagem que ele tem com Deus é uma linguagem assim, de igual para igual. Deus é tudo na nossa vida, é o nosso Pai, nosso Criador, a gente tem que ter o devido respeito a Ele. Mas não precisa daquela formalidade, sabe? Como se eu estivesse falando assim, Ele é o Ser Supremo, mas eu não preciso usar termos como se Ele fosse o Ser Supremo. Vocês conseguem me entender nisso? Eu posso muito bem estar aqui tentando segurar um lápis, como muitas vezes acontece, né? Estou aqui segurando o lápis e me falta esse músculo aqui por causa da poliomielite, né? Então eu estou lá tentando escrever assim, o lápis, pá, ele vai para trás, ele cai. Ou então eu não consigo segurar na ponta aqui dos dedos, o dedo escapa assim e rabisca, né? Aquilo que eu estou fazendo, o lápis vai para baixo assim. Aí eu paro, Senhor, dá uma força aí, né? Eu preciso escrever. Dá pro senhor, o senhor tá vendo aí como é que tá a minha situação? Então, por favor, me ajuda aí, para que eu possa segurar meu lápis e eu escrever. Eu não vou pedir para ele escrever para mim. Ele não é o jeito da lâmpada, ele não tem que fazer meus bustos. Mas eu posso pedir uma força, porque ele, como pai, ele dá. Ele não vai fazer para mim a lição de casa, mas ele vai me ajudar a fazer. O pai verdadeiro não é isso que faz com o filho da escola? O filho chega com um monte de tarefa que a professora passou e o pai senta junto e fala, eu tô aqui para te orientar, tô aqui para te dar uma força, mas fazer para você eu não vou. Então, falar com Deus é falar com uma pessoa que você ama, que você respeita, que tem a hierarquia, lógico que tem, ele é o todo supremo, mas não com aquela coisa toda, né, de formalidade, porque se a gente fala e não sente o que você está falando, de nada vale. A prece não chega onde você quer chegar, aonde que você quer que chegue, né? Aí depois, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a fazer as preces que vêm do coração. Se a prece está saindo pela boca e o coração está cheio daquilo que está saindo, você movimenta a energia no teu coração, você está raciocinando sobre aquilo que você está falando e depois tem a ação que é a fala. Ou seja, você está usando pensamento, sentimento e ação. Os três juntos geram energia de verdade. Essa energia cria ondas
eletromagnéticas, né? Que são como se fosse eletricidade. É um magnetismo que está saindo de você, do seu perispírito, que está saindo da sua carne, tá? Através do seu pensamento, do seu sentimento e da sua boca. Como que eu acabei de falar? Essa eletricidade, essa energia que você está exalando, ela não tem parede que segure. Ela não tem distância que não chegue. Porque é energia. Energia, ela vai até onde você quiser. Ela não ela é densa, mas ela é... Não posso falar que ela é materializada porque você não vê essa energia. Mas ela é algo que ela... É um fluido que ela vai ganhando corpo, né? E isso chega até onde tem que chegar. Então eu quero aqui, Senhor, por favor, olhe por uma pessoa que está passando uma pindaíba lascada, econômica, financeira, com saúde, ele não está bem, então eu espero que o Senhor olhe ele por mim, que os amigos espirituais possam ir até lá, dar um passe nessa pessoa, que as energias que estejam em volta dele sejam de recuperação, de reestruturação, de renovação, né? E que ele tenha uma melhora na sua saúde. Aí eu começo a movimentar isso no meu desejo, a minha vontade de que aquela pessoa fique bem. E a espiritualidade boa gosta de energia boa. Ela vai sentir aquela energia que você está exalando através da sua prece de coração, sem ser nada decorado, focando naquela pessoa que necessita de uma melhora, de uma renovação, tal, de uma força. E aí a espiritualidade pega a sua energia, como se fosse um carteiro, né? E vai entregar na correspondência lá, no local do destino dela. Às vezes a espiritualidade faz esse trabalho. Às vezes a nossa energia ela é tão maravilhosa, tão verdadeira, tão forte, que não precisa nem dos nossos carteiros espirituais. Essa energia chega naquele lugar onde você quer. Aí já aconteceu, creio eu, com vocês, como já aconteceu comigo. Você está pensando tanto numa pessoa, fazendo uma prece por uma pessoa, você pensa demais naquela pessoa, foca demais naquela pessoa na sua prece. Aí o que acontece? A pessoa te liga. Oi, olha, eu estava aqui pensando em você. Nossa, né? Por que será? Porque você mandou energia para ela e ela aceitou. Ela recebeu aquela energia. E na hora que ela recebeu, ela sabia de onde estava vindo. Do teu amor, do teu carinho, a luz que você emanou para ela. Ela não sabia conscientemente, mas ela sabia. Ela recebeu. Então, a oração verdadeira é aquela que você está, né? Ora, ação. Você está ali na prece e a ação. As duas acontecem ao mesmo tempo. À medida que você está orando, a ação já está acontecendo. Então, por isso que a gente fala oração. É importante a gente fazer isso de coração, né? Cor-ação. Olha só, está intimamente ligado, né? Então a gente procura sempre fazer prece dentro de casa. Não é só na hora que vai dormir, né? Eu tinha um senhor que ele fazia a prece. Não era bem uma prece, né? Mas era toda a gratidão, que é uma prece também, não deixa de ser. Esse senhor, ele ia pregar um prego na parede lá, todos. Tinha um monte de prego para ele colocar para mim na parede lá. Na época eu ajudava ele a alfabetizar. Incrível, um taxista que rodava São Paulo, não era Uber não, taxista, na época era táxi. Rodava São Paulo, falava que era semi-analfabeto, que não lia placa, decorava os lugares. Aí eu fui fazer umas aulinhas com ele, fui ajudar ele a entender um pouquinho. Rapidinho ele pegou sílabas simples e tal, beleza. E aí, um dia eu falei pra ele assim, antes da gente começar a aula, dá pra senhor colocar uns preguinhos pra mim na parede, que eu tenho dificuldade? Aí ele foi colocar os pregos pra mim. Cada preguinho que ele ia colocar na parede, ele, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu falei, mas, senhor Rivaldo, não é melhor o senhor terminar de colocar os pregos e depois o senhor fala, graças a Deus, eu coloquei todos os pregos? Aí ele falou pra mim assim, olha Patrícia, se Deus não quiser, eu não pego nem no martelo, que dirá pregar tudo isso daí. Então é graças a Deus mesmo que eu consegui cada um desses preguinhos aí, com a bênção do Criador. É uma oração. A oração, ela serve para você pedir, você pode pedir o que for,
Agora precisa ver se você vai ter merecimento para receber, né? Pedir, você pode. Muita gente só usa a oração como se Deus, Jesus ou os amigos espirituais fossem um gênio da lâmpada, né? Só fica pedindo, pedindo, pedindo. Quando as coisas ficam bem, não lembram nem de falar, obrigado, viu? Deu certo. Então, oração serve para pedir, pode pedir. Eles sabem das nossas necessidades. Tem gente que é tão dura que fala assim, Deus sabe daquilo que eu preciso, eu não preciso pedir para ele. Ele sabe de tudo, lógico. Mas a humildade eu acho que é bom, né? Então, pedir com humildade, sem achar que Deus é o gênio da lâmpada, é legal. Como não? A mãe sabe que o filho precisa tomar o café da tarde, mas se o filho veio e fala, mãe, faz aquele suquinho lá que eu gosto mais do que o leite hoje, a mãe não fica toda? Mãe é boba, não é? Deus não é que ele é bobo, mas ele é pai, então ele fica feliz quando a gente lembra de falar com ele, falar, olha, Senhor, tô precisando, me ajuda aí, né? Então, pedir. A oração serve para louvar, independente se as coisas estão bem, se as coisas estão mal. Louvar. Louvar é o quê? Escuta uma música. Eu amo música gospel. Eu acho que eu sou espírita, eu sou assumida, eu não tenho dúvida nenhuma em termos de religião, qual eu quero, me sinto bem, é o espiritismo. Mas é assim, não é porque eu sou espírita que outras religiões não têm coisas boas. E quando tem, não é porque eu sou espírita que eu não vou participar, que eu não vou querer. Eu, no meu particular, aí sou eu, Patrícia, né? Eu acho que as músicas evangélicas, as gospel, né, que a gente costuma dizer, elas são tocantes demais na alma. Às vezes, muito mais do que a espírita. As músicas espíritas, elas querem ser tão suave, tão branda, que pra mim dá sono. Pra mim, não faz o efeito de vibrar o coração. Elas não são assim tão alegres. Até hoje eu não encontrei nenhum grupo, né? Ou pessoa que cantasse dentro do espiritismo que fizesse o meu coração vibrar tanto quanto um Anderson Freire, um Fernandinho, né? Eu gosto deles. É uma questão de gosto, né? Cada um. Isso não significa que eu vou frequentar uma igreja evangélica e vou acreditar nas mesmas coisas, na mesma interpretação deles. Mas é uma forma de louvar tremenda. Eu gosto, né? Coloco a musiquinha deles aqui direto e fico cantando o dia inteiro. Nossa Senhora, já me tiraram de cada roubada. De você estar se sentindo triste ou meio, né, zicado. Aí você coloca uma musiquinha daquela lá, você começa a cantar ela, louvando a Deus, louvando a Jesus. Quando vê, tua alma tá limpa, teu pensamento tá limpo. Você tá legal, você começa a pensar sobre outras coisas. Então, louvar, a oração serve para louvar. A oração serve para agradecer, né? Então, nós temos que entender que oração não é só pedir. Na hora de agradecer, é toda hora. Senhor, obrigado, acordei. Senhor, obrigado, eu consegui, né? Como o seu Rivaldo me ensinou. Senhor, eu consegui pegar no lápis. Senhor, obrigado, eu consegui escrever, né? Tudo que eu vou fazer hoje, que eu consigo e que eu sei que eu tenho dificuldade, uma alegria tão grande que na mesma hora eu já falo, Senhor, muito obrigado. Tá, Patrícia, e se não der certo, você agradece também? E como? Segunda-feira eu fui para hidroginástica, eu e meus casos de Uber, né? Chegou lá no meio do caminho, um trânsito terrível. O Uber estava 2 vezes mais caro. Chegou mais na avenida, eu falei para ele, eu não queria perder o meu dia, né? Eu sempre procuro fazer alguma coisa boa no meio das coisas ruins. Falei, olha, rapaz, quer saber, pelo horário que eu tô vendo aqui, pelo trânsito, a gente não vai chegar lá no meu horário da aula. Faz meia volta aqui, vamos para Guararema, eu vou respirar um ar puro, eu volto para casa e meu dia não fica perdido. Aí quando ele foi atravessar a avenida, ele falou, dona, a senhora não vai acreditar. O carro parou, o painel todinho apagou. Eu falei, rapaz, e agora? Ele falou, agora a senhora pede outro Uber, porque aqui não vai andar não. Eu falei, desse jeito aí eu nem vou arriscar ir pra Guararema, mas pra hidroginástica eu também não vou, porque eu já vi que não é pra ir. Aí eu catei outro Uber e voltei pra casa. Falei, hoje não é pra ir lá pra Itaquá, pro centro de Itaquá, na hidroginástica. Vou voltar pra casa. Fiquei com raiva? Não. Procurei ter entendimento. Falei, se não é para ir para um lado, se não é para ir para outro, é porque não é para ir.
volta para casa. Voltei para casa, vim fazer as leituras, deitei um pouco no sofá, cochilei, fiquei brincando com o cachorro. A hora passou, o dia acabou na tranquilidade. E se eu insistisse? Não, Patrícia, mas você agradece que não aconteceu nada, mas podia insistir, podia fazer. Não, eu sou obediente, eu aprendi a ser obediente. Eu não era obediente, mas eu aprendi a ser obediente. Porque a partir do momento que deu errado, agradeça que deu errado. É porque não era para ser. Pronto, acabou. Eu enfio na minha cabeça que não era para ser, eu fico feliz. Agora se eu fico, ai, era para mim estar lá, era para me fazer. Eu ia chegar atrasada, mas eu fazia minha aula. Não. Poxa, eu ia passear, por que não deu certo nem para passear? Eu ia ficar chateada o dia inteiro com uma situação como essa, e isso ia resolver a situação, ia piorar. Então eu prefiro acreditar que não era para sair. Pronto, voltei para casa e foi tranquilo o resto do dia. Dói menos quando a gente aceita, não tem esse ditado que fala, né? Aceita que dói menos, é por aí. Agora, é diferente em relação a outras circunstâncias, né? Tem coisas que não dá para desistir, tem coisas que é compromisso assumido, tem coisas que... tem caso e caso, né? Mas nesse caso, não precisava bater muito de frente, não. Não deu e volta para casa e vai ser feliz do mesmo jeito. E agradeça que não deu certo, porque não era para ter dado certo. Agora, se for um caso extremo, que não tenha outra, né, outra alternativa, tal, aí a gente corre o risco, né? Mas é isso, para pedir, para louvar e para agradecer. A oração é fundamental. A oração de coração, sentindo aquilo que você está querendo, aquilo que você está desejando, aquilo que você está agradecendo, aquilo que você está louvando, sentindo, falando e sentindo, pensando sobre aquilo, as três coisas juntas, aí dá certo. E ele cita no final do texto a questão do evangelho no lar, né? O evangelho no lar não é um ritual. Tem muita gente que gosta de jogar isso aí na cara do espírita, né? Vocês falam que não gostam de ritual, mas vocês fazem ritual sim, vocês fazem o evangelho no lar. Não é ritual, coisa nenhuma. Você orar não é ritual. Se eu colocar uma vela acesa, se eu começar a matar bicho, se eu tiver que fazer aí um monte de coisa em volta de uma mesa para fazer uma oração, começa a virar ritual. Mas aí uma oração por si só não é ritual. E o evangelho, ele se divide da seguinte forma, né? Jesus disse que onde houver um ou mais em nome dele, ali ele estaria. Então, você tem um companheiro, faz o evangelho com o companheiro. Você tem uma companheira, faz o evangelho com a sua companheira. Você tem um filho, uma filha, traz eles para o evangelho também. Você tem uma mãe, um pai, você tem um primo que está ali, que mora no mesmo ambiente, traz para o evangelho. Quanto mais pessoas da sua família você trouxer para a mesa para fazer um evangelho, melhor. A harmonia é para todos. Mas se você não trouxer todos, se no teu evangelho, por exemplo, você é mulher, o seu marido vai trabalhar um dia sim, um dia não, ou seja, vai ter evangelho que ele vai participar, vai ter evangelho que ele não vai participar, é válido, porque tem gente que fala assim, eu não tô aqui todo dia, então eu não vou fazer não, nada a ver, pode fazer dia sim, dia não, né? A semana sim, a semana não. Por que o espírito escolhe pelo menos um dia da semana? Um dia, pelo menos. O certo, gente, a gente sabe que orar e vigiar, Jesus diz que é toda hora. Mas para não ser toda hora, como o seu Rivaldo já estava fazendo isso, praticando o agradecimento todo, para tudo, né? Para que não seja assim toda hora, todo minuto, todo momento, pelo menos a gente faz uma vez por semana. Pelo menos. Isso não significa que é um ritual que tem que ser uma vez na semana. Se você quiser fazer mais de uma vez na semana, se você quiser fazer todos os dias, ninguém te impede. Oração não é rito. É uma forma que você tem de se comunicar com Deus. Não precisa ter dia e hora, mas pelo menos um dia da semana. Geralmente a gente marca um dia que seja um dia menos turbulento. Né? Geralmente o espírita pega na segunda, terça-feira, não pega final de semana porque sempre chega uma visita ou você tem que fazer alguma coisa, uma festa, você acaba não realizando o seu evangelho. Então você pega um dia da semana, que geralmente que ninguém vai visitar, né, a casa de ninguém e tal, num horário que seja um horário que telefone para de tocar, que a porta não bate mais,
Esses dias atrás eu fiquei super chateada. O Mercado Livre tá entregando pacote 9 horas da noite. Meu evangelho é às 8. Geralmente eu faço o evangelho 8 horas ou 9 horas, né? Depende. Às vezes tem alguma coisa para poder acompanhar na internet sobre estudo espírita. Aí eu dou uma escapada e faço meu evangelho mais tarde. Mas geralmente eu fazia meu evangelho sempre pontual 8 horas. O ideal seria fazer pontual, né? Sempre no mesmo horário que você marcar. Você marcou lá 8 horas da noite? Faz 8 horas da noite, então, numa segunda-feira, por exemplo. Escolhe lá, segunda-feira, 8 horas da noite. Marido, esposo, todo mundo tá em casa 7 horas da noite, 6 horas da noite. 8 horas já tá todo mundo tranquilinho, banho tomado, já jantou. Vai lá e faz o evangelho. 8 horas da noite, numa segunda-feira. Eu tô dando um exemplo, né? Aí você senta em volta de uma mesa. Por que em volta de uma mesa? Porque é ritual, né? Tem gente que gosta de pegar no pé do espírita. Não, não é porque é ritual. É porque sentado você vai fazer a leitura do evangelho. Então uma mesa é para colocar o livro. Só para isso. Ah, então eu posso fazer o evangelho, por exemplo, se eu quiser já na cama? Pode. Poder, pode. Nada te impede de fazer o evangelho onde você quiser. No quintal. Você pode fazer onde você quiser. Só que é confortável. Você vai ler com atenção. O lugar de estudo é em cima de uma mesa. Por isso que a gente fala. Não é porque vai ser a mesa branca, porque vai baixar e descer espírito. Não, na sua casa não vai acontecer nada disso. Sua casa vai ser um estudo. É o estudo do evangelho. Então você vai pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai pegar um livro de mensagem, por exemplo. Eu gosto desse daqui, Minutos de Sabedoria, mas tem outros. Pensamento e Vida, do Chico Xavier. Aqui na minha mesa agora não tem outro. Ó, tem, peraí. Fica aí, Mike. Tá. Tem esse aqui do Ronel, que eu acho muito legal. Palavras que edificam o coração, que também é uma boa para começar um evangelho, né? Então, primeiro, uma mesa. Se sentiu confortável na mesa? Beleza. Aí você vai abrir um livro que seja de mensagem. Primeiro, um livrinho que tenha mensagem. Então, você vai lá e leia uma mensagem. Vamos lá. Acenda sua luz, por exemplo. Muitos de nós ainda vivemos na escuridão de nosso passado, de situações mal resolvidas, de relacionamentos tóxicos e doentios, que nos conduzem a verdadeiros pesadelos e obscuridade de sentimentos vazios, que nos levam a caminhos trevosos e perigosos. Eu li um trecho, um parágrafo só. Aí eu fecho aquela leitura que é edificante, Senhor, que esses relacionamentos, ou na nossa casa, ou na casa do nosso vizinho, que eles sejam extirpados, que sejam relacionamentos bons, que o Senhor olhe pela nossa casa, que o Senhor abençoe o nosso lar, abençoe cada um de nós, nos proteja, que esse evangelho possa servir para trazer luz para a nossa casa, para a luz dos próximos, que seja feita a sua vontade. Amém. Pronto. Isso é porque eu quis fazer aqui só para vocês exemplificar, mas a oração é do jeito que vocês quiserem, depois de uma leitura edificante. Fez a leitura edificante, fez a oração de abertura, agora nós vamos para o evangelho. Aí vocês pegam o evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, ou qualquer outra leitura ligada a comportamento e moral, que o evangelho é para isso, é para nortear o nosso comportamento moral. O ideal para o espírita é o evangelho segundo o Espiritismo. Eu não gosto de ficar abrindo aleatório. Tem pessoas que estudam assim, hoje, vamos ver o que caiu. Caiu aqui na moral estranha. Aí vai ler lá o item 15 da moral estranha. Tem gente que faz isso, eu não gosto. Como é estudo, eu sou mais sistemático. Abro o evangelho desde a primeira parte. A primeira parte do evangelho está aqui, ó, explicação. Desde essa parte aqui. Então eu terminei de ler a explicação. Na semana que vem, prefácio. Aí eu vou ler o prefácio. Na outra semana, introdução, item 1, objetivo dessa obra. E assim vai. Então, toda semana, uma partezinha. Eu prefiro sistemático. Terminei de ler todo o livro. Acabou, nunca mais vou fazer evangelho na minha casa. Claro que não. Você volta lá de novo, na primeira página, e começa tudo outra vez. Porque vai ler uma vez só, já vai saber tudo? Duvido.
Eu leio já há tantos anos, não sei nem o que tem na primeira página, mas na parte da explicação. Então, terminou de ler o Evangelho. Quem está com você na mesa vai fazer o comentário do que entendeu da explicação, do texto, do Evangelho. É só na leitura do Evangelho que existe a conversação sobre o que entendeu, não a leitura introdutória. A introdutória é só para a gente começar a focar o pensamento, fazer a prece e iniciar o Evangelho. Iniciou o Evangelho, fez a leitura dele, vamos ver o que foi que você entendeu, o que foi que você entendeu. Patrícia, mas eu vou estar sozinho, eu não tenho ninguém para fazer comigo. Como ninguém? E o teu anjo de guarda, que não sai do teu lado o tempo todo? Eu faço Evangelho com o meu anjo de guarda, o Gabriel, com essa figura aqui. Dá pra ver aí? Eu tô aqui conversando com vocês, ele tá do lado, ele tá aprendendo junto comigo. Então, nós temos sempre amparo espiritual. A gente nunca tá sozinho. Então, terminei de fazer a leitura do Evangelho, eu vou falar alto aquilo que eu entendi. Olha, eu entendi isso. Será que é isso mesmo? Senhor, me ilumina aí. Olha, eu tô pensando aqui que aquilo que eu li deve ser dessa forma assim, assim, assado. Pronto. Fiz o comentário. Tô sozinha, então eu fiz sozinha, entre aspas, né? Fiz o comentário. Terminei de fazer meu comentário. Senhor, agora nós vamos para as vibrações. É a última parte do Evangelho. Nas vibrações, a gente vai orar por todas as pessoas que precisam de ajuda. Então você tem seu pai doente, você tem o teu filho que está meio desregrado, você tem companhias espirituais na sua casa que você sente, vai fazendo vibrações positivas, na sua oração que você cria, não é uma oração pronta. Patrícia, mas pode fazer o Pai Nosso, pode fazer Ave Maria, pode fazer alguma outra oração que eu tenha aprendido e que eu tenha decorado? Pode. Você sente alguma coisa quando você faz essa oração? Porque se for só da boca para fora, seja a oração que for, mesmo você inventando uma oração, se não for de coração, passando pelo processo da sua consciência, com a sua vontade, e só está saindo na boca palavra, oração nenhuma chega em lugar nenhum. Agora, se for uma oração que você sente esquentar teu coração, você sente tua mão, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu sinto como se tivesse uma bola assim, ó, forçando a minha mão. É as vibrações, é aquela energia que eu falei que não é uma energia densa, materializada, mas ela é fluidificada, é quase matéria. E ela vai chegar onde você quer. Se for na sua casa, vai chegar. Se for na casa do seu vizinho, eu tenho uma vizinha aqui do lado, não do lado, pulando a casa do lado da outra. O filho é drogado e vive batendo na mãe. E a gente escuta os gritos daqui. Depois que eu passei a fazer o Evangelho de coração, porque até então eu fazia, mas não fazia de coração. A Patrícia tem fases, então eu já tive a fase de orar por essa família, mas da boca para fora. Depois que eu passei a fazer a oração de coração, querendo que as coisas acalmem na casa deles, não vai ficar perfeito, porque depende muito da mente, do agir de cada um lá, não vai ficar redondinho. Mas, gente, cá pra nós, amenizou pra caramba. É difícil eu ficar escutando agora a gritaria todo dia. Ela apanhava pra caramba. Eu não tenho escutado ela apanhar. Então eu agradeço a Deus todo dia, que as orações que eu tenho feito aqui, eu acredito que tá chegando lá. Por mais que seja uma parede dura, mas aos poucos, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu creio que já tá chegando alguma coisinha lá, porque tá melhorando. Assim é as nossas orações quando vão para hospitais, quando vão para presídios. Patrícia, mas orar para bandido? Orar para bandido, sim. Porque o mal, a espiritualidade diz o tempo todo, não existe. O que existe é pessoas que ainda não conseguem entender o bem. O dia que entender o bem, vai deixar de ser mal. Não é que eu vou orar com o mesmo amor e carinho, com a mesma ternura que eu tenho de um ente querido, um assaltante, um pedófilo, um traficante. Eu não vou abraçar com o mesmo amor que eu tenho uma pessoa que eu realmente amo, mas eu vou tentar exercitar essas vibrações para que ele deixe esse caminho. Eu vou tentar, através das minhas orações, atingir aquela pessoa de forma que ela se arrependa. Engraçado não tem nada, é a forma de falar. Uma vez fazendo o Evangelho,
eu não sou vidente, eu não consigo ver espírito, eu consigo sentir a energia daqueles que se aproximam e às vezes tem algum recado, inclusive eu consigo passar através da escrita. Mas assim, eu não faço isso em casa, isso só pode fazer no centro espírita. Tem espírita que gosta de dar comunicação dentro de casa. Gente, dentro de casa a gente não tem o amparo que uma casa espírita tem. É como se a gente se automedicasse. Pode dar bom e pode dar ruim, né? A gente vai lá e toma um sorrisal pro estômago, beleza, é só uma dorzinha aqui incomodando. Mas às vezes a gente toma um sorrisal já para uma cirrose. Não vai resolver porcaria nenhuma. Então a gente fica se automedicando para não ir para o hospital. Não é no hospital que tem a aparelhagem correta para fazer exame, médico estudado, medicamento correto que a gente tem que tomar? A mesma coisa é o passe, a mesma coisa é uma comunicação espiritual. É a mesma coisa, você tem que ir no centro espírita, você não pode ficar fazendo essas coisas dentro de casa. Então, dentro de casa não tem que ter ritual, dentro de casa não tem que ter nada. É uma oração. O evangelho é o momento de você orar na sua casa. Só isso, se ligar com Deus, apenas. E aí, numa dessas vibrações que eu estava fazendo no meu evangelho, eu estava de olho fechado, vibrando, e no olho fechado eu via um cara agachado numa cela de prisão, segurando os dois joelhos dele, né, agachado, segurando as pernas. E conforme eu comecei a orar, eu via o rosto daquele rapaz, assim, mesmo que para baixo, eu não conseguia ver tudo, né, mas eu conseguia ver esse semblante aqui, assim, como se uma luz, né, tivesse aquecendo o rosto dele, assim. E aí eu me assustei e abri o olho, né, não acordei não, abri o olho. E aí eu perdi o foco, porque eu sou Santo Tomé, né? Eu só acredito naquilo que eu vejo. Então, quando com o olho fechado, vendo aquilo, eu me assustei. Mas o meu evangelho estava alcançando aquele detento, aquele bandido, que naquele momento ele estava se arrependendo e ele estava recebendo as minhas vibrações. Por quê? Conforme você faz, eu estou vibrando pelos presídios. Você não sabe nem para que presídio que essa energia vai, mas há espiritualidade que às vezes precisa dessa energia para despertar um ser que está lá dentro de um presídio, seja ele qual for, e a espiritualidade sabe aonde é e quem é, ela corre, é uma coisa muito rápida. O nosso tempo aqui, a gente fala assim, nossa, o tempo voou, vocês não sabem o que é voar. Do lado espiritual é fração de segundos. Então assim, a espiritualidade sabe aonde precisa, pega a tua energia e leva. E atinge aquele lugar. Às vezes você não sabe nem para onde é que foi, mas a espiritualidade pegou aquela energia e levou onde precisava de verdade. Então, a vibração, no momento que você está fazendo o seu evangelho no lar, é maravilhosa, gente. Vocês podem ajudar muita gente com isso daí. É energia boa, ao contrário da energia de carnaval, que é uma energia que traz tudo que é coisa ruim. Né? É um momento que a espiritualidade trabalha pra caramba, é a época do carnaval. Porque é tanta promiscuidade, é tanta droga, é tanto vício, que é difícil para a espiritualidade trabalhar qualquer coisa ali. Você pode vibrar pra caramba, porque não entra energia ali naquele ambiente. Tem que esperar passar. Aí você volta a vibrar de novo para poder limpar toda a sujeira que esse povo fez. Grande parte deles, né? Enfim, evangelho no lar é para isso. É para você poder tranquilizar o seu ambiente, para você ajudar outras pessoas, para você se informar sobre as passagens de Cristo, né? E se manter conectado com a espiritualidade. Isso você vai se sentir bem, você vai deixar outras pessoas bem. Então tem tanto benefício o evangelho no lar que eu não sei por que as pessoas ainda gostam de ficar fazendo gracinha falando que espírita faz ritual, para poder quebrar o barato do espírita de fazer o seu evangelho no lar, né? Porque o espírita fica com medo depois de, eu faço evangelho no lar, então é ritual. Aí o espírita fala, a gente não pode fazer ritual, então eu não vou fazer o evangelho. Faço o evangelho, não tem nada a ver com o ritual. Aí vão falar ainda, mas falam que no evangelho tem que colocar uma aguinha do lado lá para fazer as orações. Gente, água é neutra. A água é neutra, certo? A água coloca quem quer. O padre benze água, o pastor, eu acho que benze água também, eu acho que é a palavra certa. O espírita fluidifica a água. A água é neutra, todos os lugares têm água. E a água nada mais é do que não é um ritual também. É uma questão de você estar orando, a espiritualidade superior que te acompanha, ela vai derramar naquela água a fluidificação que você precisa. Às vezes você está com uma dor no estômago e eles estão lá fluidificando a água para o seu estômago parar de doer. E para.
Então, assim, se era só um ritual, não tem que ter resultado. E se tem resultado, então é sinal que tem obra. E se tem obra, a obra vem de Deus. Então a gente pode fazer tranquilo, sem evocar espírito. Sem essa de que o espírito fulano de tal vem aqui fluidificar minha água. Não. A gente simplesmente faz a oração e deixa a aguinha ali. Quando terminar o evangelho, toma um golinho de água. Tem gente que gosta de colocar uma garrafinha do lado, pega aquela água e derruba lá dentro do filtro, para a água ficar fluidificada a semana inteira. Eu, como sou um pouquinho mais Santo Tomé nessa situação, eu acredito que a partir do momento que eu estou fazendo minha oração aqui, eu não preciso colocar um copo d'água aqui, do meu lado. Porque o meu filtro está perto de mim. Ele é o primeiro a ouvir a minha prece. Então, eu deixo, na minha crença, que a água está sendo fluidificada já lá no filtro. Então, eu não trago água para minha mesa. Eu já deixo, eu peço a Deus, eu peço aos amigos espirituais que, se for do meu merecimento, que a minha água seja fluidificada, mas lá no filtro mesmo. Não preciso trazer ela para cá, não. Porque eu não gosto, né? Mas aí sou eu. Cada um. Não é o espiritismo que fala isso, aí é a Patrícia. Beleza? A gente precisa orar, precisa vigiar em cima das nossas orações, que elas sejam de verdade prazerosas, que elas sejam reais, que elas sejam sentimento, pensamento focado no bem. E é uma questão de atração, né? De você faz e volta. Às vezes você está aqui focando na sua oração uma certa pessoa e quem está maior se beneficiando com essa oração é você mesmo, e nem sabia. Então, orar em família, ou você acha que está sozinho, não interessa, mas faça sempre as suas orações com consciência, com coração, não da boca para fora, que essa aí não faz efeito nenhum, gente. Desculpa aí.